paz seja com todos, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos, gratidão a Ti, Senhor, pelos Teus feitos e por muito mais em nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus, na vida desse amado ouvinte, aquele que ainda vai ouvir. Eu abençoo a cada um, no nome santo e poderoso de Jesus, que o Senhor nos livre de todo mal, repreenda a fúria do adversário, te dê coragem, te dê força. Assim Ele faz, renova as nossas forças. As misericórdias do Senhor são um motivo de não sermos consumidos. Todos os dias, amados, nós devemos ter gratidão ao Senhor, falar, abrir os nossos lábios para falar o quanto Ele é importante em nossa vida. Ele é o alvo, Ele é o foco do nosso viver. Em primeiro lugar, Ele, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Assim diz a sua palavra. E aquele que o ama, ama a sua palavra. E ele disse, o meu Pai virá a este, e eu e meu Pai faremos nele morada. Manifesta o poder de Deus na vida daquele que crê, que espera por ele, que confia na sua soberania, no seu poder. Então, nós devemos apresentar diante dele as nossas inquietações, não é? Que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Isso tem nas Escrituras em Pedro e também tem em Filipenses 4, que nós não devemos estar ansiosos, preocupados, porque isso não altera nada, não soluciona nada. O que soluciona é nós apresentarmos diante de Deus as nossas causas, nossos anseios, o que almejamos, não é? Isso vai de uma cura, isso vai de uma libertação de algum parente, ou de alguma enfermidade, ou que você almeja algo para a sua vida ou para a sua parentela. E para que nós tenhamos uma vida longa, uma vida com saúde, e todos que nos rodeiam, não é verdade? Nós queremos o bem das pessoas. E viver na prática do bem, amados. Nós devemos viver na prática do bem, não é? Existem tantas pessoas aí que, às vezes por falta de conhecimento, ou às vezes têm um conhecimento, mas é da própria natureza, vive na prática do engano, do erro. Mas o Senhor, Ele usa os seus para que seja proclamado, propagado, declarado as boas novas, a verdade, que é a própria palavra de Deus, o próprio Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, Jesus Cristo. Foi para isso que Ele veio, morreu na cruz, para nos salvar, levando sobre Ele todas as nossas enfermidades, culpas, transgressões, iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você pode ler em Isaías 53. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso nunca mudou, nunca mudará. Então, assim, o diabo ele vai trabalhar para colocar enganos na mente da pessoa que não conhece as Escrituras. E muitas das vezes, quando ouve, não quer assimilar, não quer colocar em prática, porque está com seu coração distante, endurecido. Então, nós temos isso em diversas passagens da Bíblia. Não endureçais o seu coração, né? Tem até num salmo. Não endureçais o seu coração. Então, vou ler em oração, né? Gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito e fará em nossas vidas. Pelo seu amor incondicional, né? Que Ele não faz acepção de pessoas. Eu vou ler o que está escrito em Provérbios 3:16. Em sua mão direita, Ele oferece vida longa. Ele fala em longevidade. Ele oferece vida longa. E na sua mão esquerda tem riqueza e honra.
Os seus caminhos são caminhos agradáveis, né? Tem alguma versão bíblica que diz: seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são de paz. Ela é árvore da vida para os que alcançam, e felizes são todos os que retêm. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos, formou os fundamentos da terra. Com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque terão vida, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então vocês andarão seguro no meu caminho, e o seu pé não tropeçará. Quando você deitar, não terá medo. Sim, você deitará, o seu sono será tranquilo. Louvado seja eternamente o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Grande é o mover de Deus em nossas vidas. Aleluia! Amados, a palavra, como sempre, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Louvado seja eternamente. Deixa eu pensar aqui uma coisa. Na hora que eu estava escrevendo, é interessante, amados. Na hora que eu estava fazendo o esboço sobre o tema bíblico, aí ele vai falando conosco, sabe? Ele vai falando conosco. Então ele me deu um louvor de Fernanda Brum. Na hora zoada, sabe? Porque aqui às vezes é muita zoada. Aí passa despercebido, mas eu vou me lembrar. Justamente sobre esse tema. A cegueira espiritual. Amados, eu quero abrir um parêntese aqui. Antes de qualquer coisa, abrir um parêntese. Louvado seja o nome do Senhor, tudo para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu vim passando um processo muito difícil, mas não quer dizer, amados, que eu não tive entendimento de tudo que aconteceu. Eu sei que muitas coisas ainda estão em oculta, né? Ficaram em oculta, porque assim, não explicam, anos e anos se passaram, não explicam nada. Mas o Espírito Santo, ele revela muitas coisas. E assim, alguns estão pensando que eu não entendi muitas coisas, mas eu entendi, porque o Espírito Santo fala conosco. E não quer dizer que eu não tive visão espiritual. Só que muitas coisas ele mostra também, nós temos discernimento. Algumas coisas que foram feitas, que não deveriam ser daquela forma, não é? Conduziram de uma forma que não agradou a Deus. Então, assim, alguns pensam que eu não entendi, eu não tive discernimento espiritual. Né? Tipo assim, ela está na carne, ela não está no espírito. Não foi isso. Eu estou no espírito o tempo todo. Só que tem coisas, amados, que eu sei que existe um processo, mas alguns que estavam na frente dessa responsabilidade, demoraram demais. Demoraram demais, e isso, quando demora demais, adoece. Não é que eu esteja doente, que Deus já me curou. Mas eu sofri alguns danos financeiros, alguns danos físicos, que na época eu tive dores no meu corpo, porque indiretamente ou diretamente atinge o nosso psicológico, físico. Então, tem assim atuações de doenças psicossomáticas, ou seja, o corpo sente, o corpo fala quando algo está machucando, incomodando, e alguns não estavam nem aí, ó. Tá sofrendo, sofra. É assim, gente, às vezes a gente suporta a maldade do mundo, sabe? De algumas pessoas. Mas isso é o que está neles, que estava neles. Então, nem tudo é espiritual, sabe? Nem tudo é... Muitas coisas são, mas nem tudo. Às vezes é a natureza da pessoa mesmo, sabe? Que prefere ficar fazendo ali, ó, a maldade, a perversidade. Porque eu vi uma psicóloga falando outro dia, a pior violência, uma das piores violências é o abuso psicológico.
não é? Porque isso causa depressão, isso causa ansiedade, porque você fica esperando, aí ficam mentindo, fazendo profecia, dizendo que vai ser naquela semana. Teve época, amados, só para eu contar assim o que eu passei, teve época que disseram que ia ser naquela semana. Aí não vem me dizer que eu não tive fé, que eu não tenho fé. Eu sou uma pessoa de extrema fé, porque nós sabemos que a fé, como está escrito em Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos, né? Momentaneamente nós não vemos. Nós cremos, né? Os justos vivem pela fé, não por vista. Mas tem muitos que se aproveitam aí desse versículo para massacrar, sabe? No tempo, na espera. Aí fica dizendo que o erro está na pessoa, que é a pessoa que precisa ser lapidada, que é a pessoa que precisa ser disciplinada, e não reconhece o erro dele, da própria pessoa que estava ali à frente, fazendo coisas e exigindo coisas que ele não podia exigir. Porque nós somos gente, nós não somos marionetes, nós não somos fantoches, nós também temos o discernimento do que queremos ou não queremos para a nossa vida. Então, assim, amados, é de Deus? É. São pessoas de Deus? São. Mas muitas vezes conhece que a palavra de Deus diz que não é para ir no seu próprio entendimento, mas muitos vão. Muitos usam o nome de Deus, mas está ali querendo que fazer do jeito dele. Então, assim, amados, tem coisas, sabe? Eu amo meus irmãos em Cristo, eu amo. Continuo amando eles em Jesus Cristo. Só que muitas coisas Deus dá discernimento. E a palavra hoje é referente a um tema maravilhoso, porque isso abrange, assim, abrir os olhos de muitas pessoas que estão no engano, em doutrinas que não salva, entendeu? Então, assim, vamos focar na mensagem maravilhosa de hoje, tá certo? É tudo vindo do trono de Deus. Eu não falo por mim mesmo, e eu glorifico todos os dias o nome do meu Senhor, porque o Espírito Santo, Paráclitos, é que me dá a visão espiritual, o tema que eu devo falar. Assim ele faz com muitos, não é? Com os seus profetas, com as suas profetisas, com os seus discípulos, servos, filhas, o nome que você queira dar, são pessoas que estão ministrando a palavra de Deus. Então aqui tem mas assim, abrindo outro parêntese, eu não deixei de amar meus irmãos em Cristo. Quero que fique bem assim, fixado na mente de vocês. A gente tem aquela raiva, né, momentânea, né, que se pudesse, podia até esganar. Porque a gente diz assim, meu Deus, como é que eu amo tanto essa pessoa? E essa pessoa fez tanta maldade comigo. Eu amo tanto em Cristo, fulano, A, B, C, e a pessoa teve capacidade de fazer tanta maldade, e quando eu pedi ajuda, ignorou. Quando a palavra do Senhor diz que não vai, diga, venha depois, que eu te darei o que está precisando, como tem lá em Tiago 4,17, estando no teu poder fazer o bem, aquele que não faz peca. Então são muitas coisas, muitas coisas assim que a gente vê que foge tá no processo, mas você vê assim, aquilo ali, Deus dá discernimento. Não, isso aqui foi exacerbado. Gente, que espera é essa? Outro dia o psicólogo estava falando, uma espera desacerbada tira a motivação da pessoa, bate o esgotamento mental, físico. Ninguém aguenta, é por isso que muitas pessoas desistem. Eu falo mesmo, gente, é o próprio Espírito Santo que usa a gente para falar. Não está vindo nada de mim mesmo. E se vier alguma coisa, é tudo dentro de um contexto. Então, assim, ó, amado, sou temente a Deus, sou falha, sou pecadora, mas o pecado não habita em mim, né? Assim como diz a palavra de Deus. E eu reconheço as minhas limitações, né? Mas também reconheço as virtudes que eu tenho, que são muitas. E não me importa alguém aí que está falando coisas distorcidas, coisas que eu não sou, eu não fiz. Mas olha, o que importa verdadeiramente é você viver sabendo que você está fazendo, você tem consciência que está fazendo certo. E pronto. Quem não reconhece isso é ele e Deus. É a pessoa e Deus. Então vamos lá. A cegueira espiritual. Nós sabemos que o tema aqui é abrangente,
que vai ser abordado, ministrado, é tudo bíblico. Eu estou com esse papelzinho aqui, ó, mas antes eu já li lá, tá? Antes eu já pesquisei lá. Então, a cegueira espiritual, aí aqui ele cita o versículo 9, dos fariseus, que é versículo João 9, versículo 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, ao contrário. Aliás, ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é o Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou, né? Jesus continuou, aqui está no versículo agora 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. João 9:35, vamos ver? João 9. João 9:35. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecados e quer nos ensinar? E o expulsaram. A cegueira espiritual. Jesus ouviu que eles tinham expulsado um homem. Ao encontrá-lo, ele perguntou: você crê no Filho do Homem? Esse que eu acabei de ler nesse instante. Ele respondeu: quem é o Senhor para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus ensinou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos pecado, nós vemos, né? Então ele disse: o pecado de vocês permanece. Então, assim, amados, muitas vezes as pessoas ouvem até a palavra de Deus, mas ela não assimila. Por quê? Porque por ela não crer. Então a palavra do Senhor diz que o diabo cega o entendimento. E aqui fala muito, mais adiante vocês vão ver, fala muito da ignorância. O que é a ignorância? A ignorância, o diabo, ele se aproveita da ignorância. Por quê? Porque a pessoa não quer saber. Então é justamente aí que o inimigo age. Aí cega os olhos para a pessoa não ver a verdade, tampa os ouvidos para a pessoa não ouvir a palavra de Deus. Já aconteceu de o Espírito Santo me usar para falar do Evangelho para algumas pessoas, eu não vou dar detalhes, e a pessoa não quis nem dar ouvido. Não quero saber disso não. Não. Teve um dentro do metrô que disse assim: você me incomoda com essa sua palavra aí, você me incomoda. Eu sabia, o Espírito Santo sabia qual era o espírito que estava nele. Mas a gente não pode dizer, né? Tem que ter sabedoria. Eu disse: meu irmão, vai em paz. Meu amigo, não disse irmão, eu disse: meu amigo, vai em paz, na santa paz do Senhor, que Deus te abençoe. A gente não pode bater de frente, a gente tem que ter sabedoria quando está ministrando a palavra de Deus. Tem pessoas que às vezes estou pregando o Evangelho, tem pessoas com camisa de Maria, que chama Nossa Senhora. Você tem que ter sabedoria no que você vai falar, porque senão aquela pessoa fica, ao invés de dar ouvidos, afasta a pessoa, não vai querer nem ouvir.
vai ficar com raiva. Teve um outro dia que quando eu comecei a falar, ele já se espivitou. Falou em Maria, então quando eu comecei a explicar, o Espírito Santo me usou para explicar. Aí no final ficou tudo bem, ele bateu nas minhas costas na hora de descer, agradeceu, porque ele passou a entender. Então, assim, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, escuta, mas não dá ouvidos. E aqui a palavra, o que é que ele nos ensina? Porque o diabo cegou o entendimento da pessoa, endureceu o coração da pessoa. Eu estava em que versículo? Jesus continuou, eu vim, isso aqui já li. Alguns fariseus questionavam, mas por que dizem? Nós vimos, sim, deixa eu passar adiante, porque esse daqui eu já li. Este exemplo bíblico, no Evangelho de João, bastante significativo sobre o problema da cegueira espiritual. No início do capítulo 9, Jesus cura um homem que nasceu cego, restaurando-lhe a visão física. No entanto, os líderes religiosos da época, os fariseus, eram incapazes de reconhecer a ação divina de Jesus nessa cura. E tantas outras, né? Eles estavam espiritualmente cegos para ver a verdade de que Jesus era o Messias. E nós sabemos que eles blasfemavam, né, quando Jesus dizia que era filho de Deus e que veio para dar vista a cegos, a curar, libertar coxos, libertar endemoniados e fazer curas. Então, assim, a incredulidade deles era tamanha que eles só faziam blasfemar contra o Senhor, que na verdade eles faziam tudo aquilo para que se cumprisse as Escrituras. Mas ninguém precisa ser igual a esses fariseus, né? Até porque quem for nessa visão aí vai perder a salvação da sua alma. Não é referente à religiosidade, nem formalidade, como diz o louvor de Vanessa Maíssa. É sobre a pessoa entender, conhecer as Escrituras e reconhecer, crer e reconhecer que Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. E não adianta a pessoa ficar acreditando aí em vãs doutrinas, em falácias, não é? Em doutrina que através das obras. Gente, a gente bate sempre nessa tecla. Por que a gente bate sempre nessa tecla de idolatria? Porque é isso que está no mundão aí. A gente vê tantos enganos de Satanás, falsos profetas, falsas doutrinas, que querem embutir na mente humana, na mente das pessoas, que ele pode levar no oba-oba. Ele pode viver no oba-oba, como muitos dizem aí, enche a boca. Eu sou católico, apostólico romano, nem a igreja vai, né? A tal conhecida missa, nem vai. Tá dentro de casa, não, mas enche a boca, eu sou católico, apostólico romano. Gente, nós não falamos de religião. Não é que é a religião em si, é o procedimento, a visão espiritual que eles têm, que não pode permanecer naquilo. Por quê? Porque se permanecer naquilo, ele vai perder. Desculpa, gente. Ele vai perder a salvação da alma. E muitos estão presos em tradições. E além de perder a salvação da sua alma, as pessoas que estão ao redor deles, que estão na parentela, ao invés de ele, nas suas atitudes, levar a pessoa para ter a vida eterna, tá no erro, aí o filho vê, a filha vê que tá no engano, numa doutrina que não salva, aí pensa que aquilo é certo. Eu conheço tanta gente, tantas pessoas, que a gente, não, mas minha mãe é católica e eu não abro mão. Teve um que, meu Deus do céu, eu olhei para ele assim, eu disse, tá bom, meu amigo, tá certo. Mas assim, olha, Jesus veio falar com você para ali mostrar, viu, esclarecer sua mente a verdade. E a verdade é uma só. Nessa doutrina que você está,
você não vai obter, a menos que você reconheça, creia e reconheça que Jesus é o Filho de Deus, e só através dele que a pessoa pode herdar a salvação da alma. Ele vai te abençoar, ele vai curar, como ele sempre foi. Ele é o único Deus. E não fique nessa. Vai te dar livramento, vai dar livramento à sua família. Não quer saber. Tem pessoas que têm a mente cauterizada, como está escrito na palavra de Deus. É uma mente cauterizada. Tipo assim, o cavalo não tem aquele negócio assim, né? Fica com aquilo ali, ó. Não olha nem de lado. Não, porque eu só acredito. Teve uma vez que eu fui perto onde eu morei, eu já contei essa situação aí, esse exemplo aí, de uma situação que eles ficam lá, né, distribuindo papelzinho com a sacolinha. Eles acreditam que pelas obras as pessoas são salvas, pelas caridades. E isso já foi falado mais de 1000 vezes, que as caridades fazem parte do amor, não é fraternal, o amor, mas que não é pelas caridades, pelas boas obras que a gente é salvo, e sim pela graça. Então, assim, pelo favor imerecido que o Senhor nos concede através do Filho dele, do sacrifício que ele pagou por expiação, redenção dos nossos pecados, da humanidade, da minha vida, da tua vida, e da vida de todo aquele que teme, o crê e confessa. Então, vamos dar prosseguimento aqui. Agora, 2 Coríntios 4:4, sobre Deus, e aqui esse é Deus com D minúsculo, fala de idolatria, não é, de ídolos, sobre Deus deste mundo, cega os descrentes. Ou seja, esses ídolos cegam o entendimento que a pessoa possa ter em Cristo Jesus, compreendendo a verdade. Então, sobre os deuses, no caso Deus com D minúsculo, porque quando nós vamos se referir ao nosso Deus, nos referir ao nosso Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro é com D maiúsculo. Nunca escreva o nome de Deus verdadeiro com D minúsculo, porque D minúsculo a gente se refere a ídolos, a idolatria, a deuses estranhos, ídolos. Então, assim, 2 Coríntios 4:4. Vamos lá ver o que é que tem escrito. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. Quem são os descrentes? São os incrédulos. Você fala do amor de Jesus, você fala o que o Senhor fez, qual foi o propósito do Pai através do Filho, e a pessoa ouve a palavra, mas escuta, que é diferente de ouvir. O que ouve, ele assimila, ele obedece, ele pratica, ele faz aquilo que Deus determinou, que é crer, confessar. Jesus disse lá, está escrito na palavra de Deus, Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, prefere estar aí, ó, nessas vãs doutrinas que não tem comprometimento nenhum, né? Duvido, é muito raro um cristão, um evangélico, deixar de ir ao culto, de ouvir atentamente a palavra de Deus e praticar, obedecer, né? Sabe que a Santa Ceia também é uma ordenança, além de confissão, o batismo, que é onde sepulta a velha criatura, renasce em Cristo Jesus, e são ordenanças espirituais do nosso Pai, e essas vãs doutrinas, quer viver no oba-oba, quer viver deixa a vida me levar, vida leva eu. Não vai nem uma igreja, não escuta a palavra, não obedece. Então, assim, acha a gente chato, acha que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Não dá vazão, não dá crédito. São incrédulos, na verdade, são incrédulos. Isso pode mudar? Pode. E nós torcemos para que isso mude. Não é que Deus transforme
Continue fazendo aquilo que ele já fez no passado, ele faz todos os dias. Basta a pessoa se dispor a ser transformada pelo poder de Deus. Então, assim, aqui nesse versículo, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus, e aqui ele se refere a Deus, ídolos deste mundo, no caso, o príncipe do mundo, quem é? Satanás. Ele usa os meios dele, né, através de idolatrias, através de vãs doutrinas erradas, né, de equívocos, de engano, de falácias que houve aí não, porque é o céu, porque é a lua, todas as coisas foram feitas pelo Senhor, pelo Criador. Então, foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra, e só através do Senhor. Mas a pessoa diz assim, não, porque a lua me disse isso, porque a lua hoje é assim, é assado, não, porque os astros, porque o signo, porque o tarô. Gente, pelo amor de Deus, é tanto engano. Mas a gente precisa, como ontem foi lido, né, o Espírito Santo mostrou que a gente deve ter compaixão com os fracos na fé e aqueles também que não têm o entendimento. E para isso ele nos usa, para levar a verdade. Então, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, né? Para que não lhes resplandeça a luz. Quem é a luz? O Senhor. A luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo o mesmo espírito na fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça, louvado seja Deus, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as nações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Viver pela fé. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para os que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, né? Atemporais. Então, vamos prosseguir aqui. No versículo, neste texto, Paulo destaca, 2 Coríntios 4, 3 ao 4, neste versículo, Paulo destaca como Satanás encobre e cega o espírito, as mentes das pessoas incrédulas, para não verem a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Ao contrário, a todos os que creem no Senhor,
lhes são manifestas a verdade de Deus na sua presença. Efésios 4,18. Sobre mente obscuras longe de Deus. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos na vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento de seus corações. Como foi já falado, né? O diabo, ele se aproveita, né, na fraqueza da pessoa que não quer nem saber, tem gente que não tem nem paciência de assistir um vídeo. Você vai enviar um vídeo de Deus para a pessoa começa a ouvir, daqui a pouco não tem mais paciência de ouvir, né? Então, assim, é a incredulidade, é a falta de fé, que não quer nem ouvir. Fica olhando as dificuldades da vida e não creem. Às vezes até está com um problema de enfermidade, quer ficar curado, quer ficar liberto daquilo ali, mas não crê. Não crê que Deus é capaz de curar. Muitas vezes, amados, a doença não é espiritual, às vezes a doença é patológica mesmo, só que, porque nós sabemos que essa enfermidade vem para os justos e para os ímpios. Então, assim como as bênçãos vêm para o ímpio e para o justo. Então, assim, a pessoa muitas vezes precisa. Eu passei por uma situação, amados, que Deus me deu a vitória. Fui afrontada, fui perseguida, fizeram eu perder meu trabalho, né, por 2 vezes. E no segundo, eu digo, não, com isso aqui vai dar tudo certo. Começou tudo de novo, a perseguição, fizeram um coloio, entendeu? Um arrumadinho, fizeram tudo de novo. Então, Satanás usou uma situação de tal maneira que se Deus não estivesse comigo, se o Espírito Santo não estivesse conduzindo a situação, ele me disse, eu vou conduzir essa situação e você vai sair vitoriosa. Porque eles fizeram de tal maneira que era para ser demitida por justa causa. Agora pergunto, eu fiz alguma coisa? Não fiz. Não fiz. Foi uma situação que não tinha condições nem de eu pagar o aviso prévio trabalhando. Eu não vou entrar em detalhes, mas o Espírito Santo conduziu. Filha, faça assim. Eu fiz da forma que ele disse. E eu recebi tudo, todos os meus direitos. Ao contrário de que se eu ficasse cruzado os braços, eu não teria ganho. Então, assim, tem situações que o Senhor, Ele quer que a pessoa demonstre a fé, manifeste a fé, entendeu? E a pessoa às vezes está com uma enfermidade e não quer não crê, não faz nada. Às vezes a pessoa precisa, porque os médicos, o Senhor usa os especialistas, a gente sabe que ele é o especialista dos especialistas, mas ele usa os médicos, se fosse assim não teria os doutores, né? Então, ele usa às vezes, então há necessidade da pessoa fazer tratamento, há necessidade da pessoa tomar medicação para ser curada daquela enfermidade, mas ela não vê que aquilo ali, o Senhor está trabalhando para a cura dela. Às vezes ele cura num momento assim, ó, mas às vezes a pessoa está com enfermidade, como a gente conhece aí muitas enfermidades que exige muito tratamento. Então, assim, às vezes ele quer que a pessoa cuide no patológico, tomando a medicação, indo ao médico, mas ele está agindo ali. Ele está trabalhando para a cura da pessoa. Então, assim, eles estão obscurecidos na vida de Deus por causa da ignorância. Por que ignorância? Porque ele ouve a palavra, ele escuta a palavra, mas ele não assimila. Por quê? Porque ele não quer se dispor. Se ele se disponibilizar a ser transformado, a ser liberto, muitas vezes, de vícios, da própria cegueira espiritual, não é? De uma doutrina de falácias, de uma doutrina onde não há salvação, fica preferindo acreditar em tarô, prefere acreditar em
no zodíaco, né? Prefere acreditar em macumba, em feitiçaria, bruxaria, cartomante. Muitas das vezes, às vezes eu estava na praia e vem aquelas mulheres da saia de cigana querendo ler a mão. Quando chegava perto, elas já me conheciam. A princípio, eu mandei vazar, né? Eu te repreendo no nome santo e poderoso de Jesus. Aqui não entra engano, não. Nem na minha vida, nem na vida. E minha filha ficou calada na hora e não saiu de junto. Porque ela já conhece, ela sabe. Então, assim, algumas já. Olha, já, ó. Dava como diz o popular, dá o vácuo. Porque sabe que a gente que conhece a verdade, a gente não vai ouvir, não vai dar ouvidos a falácias, né? A engano do diabo. Me dê sua mão para eu ler, vai para lá, no nome santo e poderoso de Jesus, eu te repreendo. Espírito de engano. E vem, gente, para roubar. Me dê aí essa canga, me dê aí não sei o que, se você ceder, porque o diabo ele veio para matar, roubar, enganar. Eles estão obscurecidos da vida de Deus por causa da ignorância e estão devido ao endurecimento de seus corações, não é? Como tem um salmo que diz assim, ó, não vos endureceis os vossos corações. Efésios 4,17. Estes versículos enfatizam como a ignorância espiritual e a dureza de coração podem levar à cegueira espiritual. A palavra nos aconselha a não viver conforme a padrões mundanos, para assim não escurecendo os nossos olhos espirituais, que é o entendimento sobre Deus. Vamos ler Efésios. Deixa eu ver aqui. Gente, meu óculos não tá legal, sabe? Nossa. Então, assim, vou ler aqui também Hebreus 4:12. Cadê? A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes e vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir as intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia. Santo e poderoso é o Senhor, muito digno de louvor e adoração. Cadê? Efésios 4:17. 17. A nova natureza. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Tá vendo? Pela dureza do coração. Muitos escutam, mas não dão ouvidos, por causa da dureza do coração. Não querem saber. Tendo-se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Porque sabe que é uma vida em Cristo, é uma vida de renúncia, é uma vida de comprometimento, é uma vida de transparência, de retidão,
de fugir do pecado e das coisas concernentes ao pecado. É uma vida separada. E o que quer dizer uma vida separada? É uma vida consagrada, é uma vida que a pessoa... Mas não quer dizer que a pessoa não vive por causa de... porque vive assim, se consagrando. A pessoa vive, a pessoa tem alegria, tem paz no coração, a pessoa tem os frutos do Espírito, né, que o maior deles é o amor, né? Por isso que eu não entendo, gente, muitas pessoas que são de Deus e tem uma perversidade tão grande no coração, sabe? Só quer fazer o mal. Não entendo isso, não. Eu acho que quem é de Cristo, ele tem os frutos. O Senhor disse que pelos frutos conhecerá a árvore, né? A árvore pelos frutos da pessoa. Que um fruto, quem tem os frutos bons, né? De uma árvore boa não pode sair frutos maus, nem de uma árvore má pode sair bons frutos. Então, assim, se a pessoa tem o Espírito Santo, ele vai produzir o quê? O que Deus concedeu a ele: o amor, a paz, a alegria, a bondade, benignidade, a paz, já disse, né? A alegria, a longanimidade, a pessoa também, fidelidade, a longa paciência, né? Temperança, domínio próprio. E assim, nós temos a natureza pecaminosa, porque somos de uma herança adâmica, né? De uma natureza, viemos dos nossos pais espirituais, mas nós não vivenciamos com isso, pelo menos não damos vazão, né? Porque o Senhor disse que sejais meus imitadores, andar em espírito e matar a carne. Todo dia é um exercício diário que a gente faz. É fácil? Não é. Claro que não é fácil. Mas a gente tem limites, gente. A gente tem limites. Nem todo mundo tem a paciência toda do mundo, né? Esse processo mesmo que eu venho passando, meu Deus, que longanimidade eu tive, viu? Pensa numa longanimidade, uma grande paciência, uma longa paciência para suportar tanta coisa. E tem gente por aí que ainda fala que eu não... Não, ela não está no espírito, não, ela está na carne. Gente, se eu tivesse na carne, eu já tinha feito tanta coisa, sabe, para me vingar. Não assim, vingar que eu digo assim, reivindicar meus direitos. Só que agora eu disse, eu vou me defender. É uma questão de defesa. Defesa da minha vida, defesa da minha saúde mental. Eu não vou suportar certas coisas que eu estava suportando anteriormente. Ponto final. Então, assim, vamos prosseguindo aqui. Então, assim, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para que, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir de nova natureza, criada segundo Deus em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Aí aqui ele fala da exortação à santidade, né? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Gente, como eu falei, muitas das vezes eu esbocei a minha insatisfação com o que fizeram comigo, porque foi algo desacerbado. Tem aí quem defenda, que diga que a pessoa fez o certinho, né? Que fez tudo certinho, não fez tudo certinho, não, tá? E eu sou gente. Então a gente não pode aceitar tudo que o outro impõe, que tem que ser daquele jeito. Não, a gente também tem a nossa vontade. Não é que a gente vá pelo nosso próprio entendimento, mas se tratando de tantas coisas que eu não vou entrar em detalhes, deveria ter havido ali uma flexibilidade e não houve essa flexibilidade. Porque queria imputar o pensamento dele
na minha vida. E nas coisas não funcionam assim. Deus, ele gosta das coisas espontâneas, claro, tudo com ordem de essência, mas ele quer também, se fosse assim, a gente não tinha empatia, não tinha reciprocidade com alguém para casar, não é? Tem que haver ali como está em Amós, se dois de vós devem estar em concordância, não é verdade? Então, se um não estava em concordância ali, né? E poderia até estar, gente, se fosse colocado de uma situação mais flexível, poderia até ter acontecido, mas foi da forma que a pessoa quis fazer, né? Que fizesse. Então, eu disse, não, isso aqui, o Espírito Santo disse assim, não é assim, a coisa não flui desse jeito. Mesmo sendo de Cristo, tem que haver uma flexibilidade para ver se a pessoa, né, de repente, se fosse me dado uma oportunidade de conviver primeiro, né, quem sabe se ali adiante, mais adiante, acontecesse daquela forma que ele queria. Mas então assim, ó, Deus nos dá discernimento. E aqui a palavra, ela relata sobre pessoas que por estarem incrédulas, com o coração endurecido, preferindo a ignorância, não querer conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá que está escrito em Oséias 4:6, o Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, sofre por falta de conhecimento da minha palavra. Mas muitos não querem nem saber, não querem nem ouvir, não querem nem aprender, não dão nem ouvidos no que Deus diz. Por quê? Por causa da incredulidade, né? Não, sabe que a doutrina do Senhor, o evangelho, o genuíno evangelho, requer comprometimento. Então, assim, prefere estar em essas enganações porque ninguém cobra nada, né? Ah, eu faço do jeito que eu quiser, é no oba-oba, né? Fica acreditando em cartomante, em tarô, em doutrina que não salva, que é pelas obras, que tem reencarnação. Gente, não existe reencarnação. Nós sabemos, quem conhece a palavra de Deus, está escrito em Hebreus 9, 27, 28, que foi determinado ao homem morrer uma única vez, depois disso vindo o juízo, que é quando o Senhor vai vir para fazer a separação dos salvos e dos condenados. Por quê? Porque rejeitaram a sua verdade, rejeitaram o Senhor. Agora, Mateus 13. Voltamos. Mateus agora 13. Fazendo passinho daqui pela Bíblia, tá? Mateus 13. A parábola do semeador. 13. Agora. Versículo 13 também. Por isso, falo com esse. Cadê? Por isso falo com eles, por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês não ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados. Eita, glória! Glória que não seja assim, mas eu digo assim, a palavra não é muito esclarecedora. Porque o coração deste povo está endurecido. Então, assim, não endureçais o vosso coração. Quando você ouvir a palavra de Deus, creia, confesse que só através de Jesus a pessoa tem a salvação, tem a proteção, tem livramento. Deus abençoa, Deus livra, Deus cura, salva, liberta. Então, assim, ó. E porque o coração desse povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos. Quem é que faz isso? É o inimigo. Inimigo de nossas almas. Ele cega a visão da pessoa, para a pessoa não ver a verdade. E tapa os ouvidos para a pessoa não ter um entendimento da palavra de Deus. Porque é na ignorância que o diabo ele prevalece.
Se a pessoa se dispor a fazer o que o diabo, a dar ouvidos ao diabo. Não, não escute isso aí, não. Isso é mentira, menina. Isso é conversa de crente. Isso é religiosidade. Não quero saber disso, não. Religiosidade não é isso. Religiosidade eram os fariseus que falava da lei e não praticava. Religiosidade é quem acredita em doutrina de homens. Religiosidade é quem pensa que o Senhor ainda está lá no madeiro. Ó. Quem acredita em Padre Cícero, em imagens esculpidas pelas mãos humanas. Quem faz ídolos, deuses estranhos. Quem acredita em doutrinas do engano, como tarô, macumba, feitiçaria, bruxaria. Quem acredita que adora a avareza, que é o Deus com D minúsculo, Mamon. Quem coloca as coisas terrenas em primeiro lugar, ao invés de colocar o Senhor, que o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, repetindo, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, aleluia, e bem-aventurados os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, assim, a explicação da parábola. Ainda Mateus 13, versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. As pessoas que vão mais por emoção, né? Mas depois qualquer dificuldade sai. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amados, muitas vezes eu digo assim, eu não quero saber mais dessa promessa não, porque eu já me dediquei tanto, eu já fiz tanto em Cristo Jesus, e assim, eu não vi, sabe, eu vi muita espera, eu vi pessoas me deixando lá de molho, não sei quanto tempo de molho, gente, isso adoece, começou a me fazer mal, começou a fazer eu sofrer tanto com isso, porque ninguém vive sem recursos, gente. A gente precisa de recursos para sobreviver. Foi me tirado recursos. E quem tira o trabalho da pessoa, o recurso, o sustento, é o diabo, não é Deus não. Deus não faz isso não. A menos que ele quisesse conversar comigo, saber esclarecer o que estava acontecendo, como diz a palavra do Senhor, fazer algum tipo de exortação, alguma advertência, Lene, olha, me disseram isso aqui, ó, isso é verdade, filha, não sei o quê. Conversar comigo, não. Usou uma situação para me demitir. E o pior, gente, eu não faço questão daquele emprego, mas não faço mesmo. O que eu achei super errado é que não supriram. Como que você tira alguma coisa do sustento da pessoa
e não supre, sabendo que a pessoa não tem casa própria, sabendo que a pessoa tem que pagar aluguel, tem que pagar pessoas que deram credibilidade, a pessoa precisa se alimentar, a pessoa precisa de coisas básicas. Então, assim, foram insensíveis, foram pessoas que parece que não são pessoas de Deus, não tem amor no coração. Nós sabemos que a palavra do Senhor, com essas escrituras, a gente deve se submeter aos bons e aos maus, né? Se tratando de autoridade espiritual. Mas só quando algo é exacerbado, Deus dá discernimento. Filha, foi algo que passou do meu querer. Foi algo que foi desacerbado, não foi assim que eu mandei fazer. Então, Deus lhe dá aquele, ó, feeling, aquele discernimento espiritual. Então, eu agradeço todos os dias ao Senhor, Pai. Tá bom, aconteceu, mas assim, algumas situações eu não quero mais vivenciar, sabe? E assim, você fica até com medo, a palavra é medo, de voltar a conviver com algumas determinadas pessoas que fizeram tantas coisas ruins e não teve o famoso simancol do que estava fazendo, o quanto estava fazendo o outro sofrer. E quando a pessoa chegou para dizer o que estava sofrendo, o que estava necessitando, ignorou tudo. A palavra do Senhor não diz que a pessoa deve fazer isso, né? Tem até alguns versículos que diz assim, não é para dizer que vai e vem amanhã, se está precisando hoje, está no teu poder ajudar. Gente, pelo amor de Deus, eu vi aí carros de entrega de cesta básica, enquanto eu, como ovelha, passando necessidade. Então, foram certas coisas assim inadmissíveis, sabe? Inadmissíveis. E a longa espera, a procrastinação, eu já vi uma psicóloga falando, a procrastinação é algo muito destrutivo, é algo que adoece, é uma violência muito grande, emocional, sabe? É uma violência psicológica. Desculpa, gente. É considerado como um abuso psicológico. Constrangimento. Gente, eu passei muito constrangimento. Coisas absurdas, injustiça. Eu sei que o Senhor, ele muito foi injustiçado, né? E nós somos considerados como o cristão, quer dizer pequeno Cristo. Mas só que Jesus é Jesus. Eu não sou Jesus. Eu sou filha dele, mas não sou Jesus, para suportar tanta coisa. Então é isso, a pessoa tem que ter discernimento, sabe? E muitas vezes o que prevalece no outro lá é o pensamento que ele tem, né? A natureza que ele tem. E eu não quero vivenciar mais isso, sabe? Eu quero estar com pessoas que realmente demonstram que me amam, que quer somar comigo, quer agregar, que eu esteja na obra com a pessoa. Claro que a gente faz tudo para a obra de Deus, com amor, né, de todo coração, como a palavra do Senhor diz, com ordem e decência, com comprometimento, determinação nas coisas de Deus e reverência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e tudo concernente a Ele. Tenho defeitos? Tenho. Sou também pecadora? Sou. Aí diz assim, você deve perdoar porque você também é falha. Claro que a gente perdoa. O Senhor mandou que a gente devia perdoar. Só que tem casos, amados, que a gente fica com medo de voltar a conviver. Por quê? Porque foi tamanha maldade que fizeram comigo. E eu não quero passar por isso de novo, não. Eu quero estar num ministério, gente, que pessoas vão me amar, vão me receber com amor. A gente vai ali, ó, trabalhar em prol do crescimento do reino de Deus, né? Em comunhão, né? Na verdade, na obediência, no comprometimento, mas tudo para a glória de Deus. E estar com uma pessoa, se Deus quiser me colocar essa pessoa no meu lado, é viver lado a lado, com amor, com respeito, né, com comprometimento, um com o outro, com fidelidade. E está na mão de Deus, está na mão do Senhor. Assim, a gente faz a nossa parte, a gente crê, a gente tem fé, mas a gente vê cada coisa absurda, viu? A gente vê cada coisa absurda, meu Deus. E quando eu reclamo, ainda ficam falando mal de mim, ainda ficam me recriminando. Gente, me chamando de falsa. Eu não sou falsa.
Eu sou uma pessoa verdadeira. O diabo quer denegrir a imagem da pessoa para dizer que a pessoa não é o que o Senhor já determinou que a pessoa é. E uma das características, graças a Deus, que eu tenho na minha vida é ser verdadeira. Muitas vezes até eu falo coisas que dizem assim, não, mas você não devia falar isso, porque eu gosto da verdade, eu gosto da clareza, eu gosto da transparência. Não quer dizer que eu não tenha minhas falhas, mas assim, tem gente que quer. Eu passei por situações ridículas de discriminação, sabe? Querendo botar no meu eu aquilo que eu não era, entendeu? Então, assim, eu respeito as pessoas, mas tudo na vida tem limite, né? Até quando a gente ama as pessoas, a gente também tem que dosar, a gente tem que se impor certas situações que quer fugir, sabe? Do controle, mas não foge não, do controle de Deus não. Porque o ser humano às vezes faz coisas muito erradas com a gente. E quando a gente não aceita ser manipulada, aí diz que você é uma pessoa difícil de convivência. Gente, eu trabalhei nos ambientes que eu trabalhava, eu tinha reciprocidade até dos clientes, eu tinha reciprocidade dos gerentes, eu tinha convívio com diversas pessoas, eu tinha uma atividade que na carteira era uma coisa, mas eu tinha outros tipos de atividades. E nunca me opus a fazer aquilo, fazer com amor, com dedicação. E no final fizeram tanta tramóia, tanta coisa. Mas deixa pra lá. Anos atrás se passaram, mas de lá pra cá não supriram. Então, assim, eu não faço tanta questão porque eu perdi aquele determinado emprego. Eu faço questão, o que eu exponho é que não foi suprido. Tá entendendo? E quando você fala nisso, o povo fica pensando que você é interesseira. Eu nunca fui interesseira, nem nunca serei. Então vamos encerrar aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa com relação ao tema abordado. Mateus 13. Ah, ainda tem muita coisa, viu? Vamos voltar aqui, ó. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías. Quando ouvirem o que diz. Ah, isso aqui eu já li. Nessa ocasião, os discípulos perguntaram a Jesus, ele ensinava por parábolas. Realmente, a linguagem já foi lido também. É simples e singela, o Senhor dizia para os discípulos. As histórias não colocavam barreiras, pelo contrário, era acessível a todos os ouvintes.